Oiê, tudo bem? Nesse vídeo eu vim te mostrar e te falar tudo o que você precisa fazer para viver o seu propósito. Eu sou Júlia Saraiva, Júlia Vieira, da maneira que você preferir. Seja bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. E eu já quero logo te dar um spoiler. Você nunca, repito, nunca vai encontrar o seu propósito. Parece confuso, né? Mas calma, que ao longo do vídeo você vai entender tudo que eu quero dizer aqui. Queria começar falando de um grande erro da minha geração e da sua geração também. A nossa geração, ela quer realizar antes de se tornar. Ela quer fazer antes de ser. Ela quer ter antes de ser. Ela não entende que existe uma ordem que precisa ser seguida. Primeiro eu sou, primeiro eu me torno. E quando eu sou alguém extraordinário, é inevitável que eu faça coisas extraordinárias. É impossível uma pessoa absurdamente extraordinária, com um caráter incrível, que tem habilidades incríveis, que é alguém incrível, não realizar coisas extraordinárias. Mas a nossa geração, por não entender quem ela tem invertido essa ordem. Ela primeiro quer ser, ela primeiro quer fazer coisas extraordinárias, porque ela acha que quando ela fazer e realizar coisas extraordinárias, ela vai acabar se tornando alguém extraordinário, ela vai se tornar alguém de valor, e ela não entende que o processo é o contrário. Primeiro você é, depois você tem. Primeiro você é, depois você se faz. Primeiro você se torna alguém extraordinário, para depois realizar coisas extraordinárias. Tá, Júlio, o que é que isso tem a ver com o meu propósito? Isso tem tudo a ver com o meu e com o seu propósito. Porque o seu propósito, você não vai encontrá-lo. É ele que te encontra quando você está vivendo a sua identidade. Propósito fala sobre aquilo que nós fazemos, certo? Propósito é o que você vai fazer, aquilo que você nasceu para fazer. Isso é seu propósito. Já a sua identidade é aquilo que você nasceu para ser. Então, se para nós fazermos coisas extraordinárias, nós precisamos nos tornar pessoas extraordinárias, a mesma coisa funciona com o seu propósito, com a sua identidade. Primeiro você vive a sua real identidade, você é aquilo que você nasceu para ser. E quando você é dessa maneira, é inevitável que você viva o seu propósito. Durante o seu processo de ser quem você nasceu para ser, uma hora ou outra o seu propósito vai te encontrar. Porque quando você vive a sua essência, quando você vive o seu plano original, quando você vive a sua real identidade e vive aquilo tudo que você nasceu para ser, é inevitável que você não faça na Terra tudo que você nasceu para fazer. Entendido? Então o primeiro ponto é, primeiro você é, depois você faz. Primeiro você se torna, para depois você realizar. Então o processo para você descobrir o seu propósito, ele passa junto com o processo para você descobrir sua identidade. O processo para você encontrar o seu propósito, no caso você não encontra ele, né? É ele que te encontra durante a jornada. Ele passa por você perdoar aquelas pessoas que te machucaram, que deturparam a sua identidade. Se você ainda não assistiu, eu tenho um vídeo de identidade aqui no canal, onde eu falo tudo o que você precisa saber. Mas, basicamente, o processo para você ser encontrado pelo seu propósito, ele passa por você perdoar quem deturpou a sua identidade, quem te afastou da essência, aquelas pessoas que te machucaram, que te traumatizaram. Passa por você entender quais são as suas duas identidades. A identidade que você vive hoje é aquela que você nasceu para viver. Você também passa por você começar a caminhar e obter as ferramentas certas para viver aquilo que você foi chamado para viver. Ou melhor, para ser aquilo que você foi chamado para ser. Isso também passa por três coisas muito importantes, eu quero que você anote. No seu processo de viver a vida que você nasceu para viver, você precisa estar sempre buscando viver as experiências certas, com as pessoas certas e buscando o conhecimento certo. Uma experiência tem a capacidade de transformar toda a sua história. Uma pessoa que você conhece tem a capacidade de te lançar para o seu destino. E um conhecimento tem a capacidade de mudar a sua mente. E uma mente mudada jamais pode voltar ao que ela era antes. Então, no seu processo, você precisa estar sempre buscando experiências certas, lugares certos e conhecimento certo. E, só pra terminar esse ponto, eu sei que a gente começou paulado e eu prometi pra vocês que esse seria o melhor vídeo do meu canal até então. A última coisa que eu queria falar sobre esse assunto é que nós vivemos uma geração que tem sido pregado algo que eu odeio. Você tem que transbordar. Transborde. Você precisa transbordar na vida de outras pessoas. Isso é muito legal. Nós somos chamados para transbordar. Transbordar faz parte do nosso propósito. Mas existem uma geração, uma sociedade de pessoas que não sabem quem são, não sabem o propósito delas, e elas estão se levantando para transbordar sem antes estar cheias. Elas querem transbordar conhecimento na vida de outras pessoas. Se elas não têm conhecimento, se elas não obtêm e não buscam conhecimento, elas querem transformar a vida de milhares de pessoas. Se elas não transformaram nem a vida delas, elas querem ajudar pessoas a se curarem de seus traumas, sendo que nem elas curaram de seus traumas primeiros. Então não tem nada de errado em você querer transbordar, mas mais do que buscar transbordar, você tem que buscar se transformar, porque você tem que buscar se encher.
Porque um copo que transborda, ele não faz esforço pra transbordar. Um corpo, ele transborda naturalmente quando ele está cheio demais e ele não consegue mais conter aquilo que ele tem dentro de si. Então, você quer transbordar, ajudar outras pessoas a viver o seu propósito, busque se encher, busque ser alguém cheio, busque conhecimento, busque transformação, busque cursos, livros, palestras e seja alguém tão cheio, tão cheio, tão cheio, tão transformado que você não consegue conter essa transformação apenas em si, beleza? E eu quero contar a minha história agora. Eu sempre, assim como a maioria de vocês, busquei, gente, eu quero entender qual é o meu propósito. Eu quero entender o que é que eu nasci pra fazer nessa terra. Eu quero entender como é que eu vou transformar a vida de milhares de pessoas. E eu queria entender o meu propósito. E eu tinha uma angústia dentro de mim porque eu não sabia qual era o meu propósito. E eu ia e eu buscava e eu não sabia qual era o meu propósito. Até que eu entendi que eu nunca vou encontrar meu propósito sem antes saber a minha identidade. Porque é o meu propósito que me encontra quando eu estou no processo e no caminho, vivendo a minha real identidade, sendo quem eu nasci pra ser. E o dia que eu parei de botar todos os meus esforços pra encontrar meu propósito e coloquei os meus esforços pra descobrir a minha identidade e viver de acordo com a minha real identidade, tudo mudou. E quando eu tava menos esperando, em um dia normal, num retiro de igreja, Deus falou e falou assim: ei, esse é o seu propósito, de mão beijada aqui, ó. É isso que você nasceu pra fazer? Mas meu coração não tava nisso. Eu queria impactar pessoas. Isso queimava meu coração. Mas eu entendia que eu só ia conseguir impactar pessoas de maneira excelente se eu me capacitasse e vivesse o meu processo. E eu acredito que é por isso que a nossa mentoria é tão extraordinária. Não sei quem é novo aqui, quem chegou aqui de paraquedas nesse vídeo, quem não me conhece. Se você não me conhece, esse é meu Instagram. Lá eu falo bastante sobre mim, lá eu mostro mais do que eu sou e do que eu vivo do que nesse canal. Vai ser um prazer ter você lá. Mas basicamente, eu tenho uma mentoria, que é uma mentoria que fala sobre a minha vida e como a minha vida foi transformada. Mas vai muito além de mim. Essa mentoria, ela basicamente, quando nós fomos criar elas, eu e toda uma equipe de pessoas que são muito mais experientes que eu, a gente pegou quais eram as 3 maiores dores da nossa sociedade, e nós, da minha geração, na verdade, nós entendemos que a maior dor é porque as pessoas não sabem quem elas são. Elas não sabem a identidade delas. Consequentemente, elas não sabem qual é o propósito delas na Terra. E por último, elas por não saberem a identidade, não saberem qual propósito que elas nasceram pra viver, elas não sabem onde é que vai estar a vida dela daqui a 5, 10, 15 anos. E quando elas sabem, elas têm uma visão totalmente deturpada do futuro delas. E é muito louco. Já nós temos 900 alunos. As inscrições estavam fechadas e essa semana, esse sábado, eu acho que é dia 13 de fevereiro, as inscrições vão abrir. E se você quer participar, essa é a sua hora. Na primeira turma da mentoria, eu botei uma pergunta para todos os alunos, eram 300 alunos na primeira turma, e eu fiz a pergunta: quem aqui, antes da mentoria começar, já sabe o seu propósito? 90% das pessoas, dos jovens que estavam lá, falaram assim: eu não sei o meu propósito. Não tenho ideia de qual seja. E os 10% que falaram que sabiam, eles foram falar: meu propósito é me casar, ter meus filhos, formar em medicina, em engenharia, ser muito bem profissionalmente, viajar ao mundo e ser feliz. E ele falou com a maior convicção do mundo de que aquilo era o propósito dele, quando na verdade isso não se passava de apenas o seu objetivo. E esse é um ponto que eu queria bater aqui. Propósito e objetivo não são a mesma coisa. O seu propósito, ele é algo eterno, enquanto o seu objetivo é passageiro, momentâneo e terreno. O seu objetivo, ele tem data pra começar e ele tem data pra terminar. O seu casamento, meu propósito é meu casamento. Não é. Porque o seu propósito, ele precisa ser eterno. E o seu casamento, ele vai começar no dia que você botar a aliança no seu dedo. E ele termina quando você morrer, ou talvez antes. Então, o seu propósito, ele é eterno. Como assim, Júlia? Quando eu vou morrer? O que acontece com o meu propósito? O seu propósito, ele vai gerar frutos. Ele vai gerar sementes. E os frutos vão ser eternos. O legado que o seu propósito vai deixar na Terra é eterno. Então, por mais que você morra, o seu propósito não morre. Enquanto o seu objetivo, ele morre junto com você. E a segunda diferença entre propósito e objetivo é que propósito, ele sempre vai falar sobre outras pessoas. E os seus objetivos vão falar sobre você, a sua vida, a sua família, o seu emprego, o seu trabalho. Objetivos são egocêntricos e egoístas, enquanto o seu propósito, a pessoa que menos interessa nesse negócio todo é você. O seu propósito é sempre para ajudar outros, para ajudar países, para ajudar minorias, para ajudar pessoas, para ajudar ecossistemas, enfim, o seu propósito, ele nunca se trata sobre você. É como você vai ajudar outros, enquanto seu objetivo gira em torno da sua vida. E o seu propósito, ele não é seu objetivo, mas também ele não é sua profissão. Eu botei uma caixinha de perguntas e perguntar assim: Júlia, estou perdida, não sei meu propósito, me formei em odontologia e eu não quero cursar isso, não sei mais meu propósito. E provavelmente ela não sabe o propósito dela porque ela confundiu propósito com profissão. E o seu propósito não necessariamente é a sua profissão. O seu propósito é X. Sua profissão é Y. E talvez a sua profissão seja um meio, apenas um meio, para o seu propósito se cumprir. Enquanto o seu propósito é o fim.
é o que você vai fazer para transformar o mundo. A sua profissão é o como você vai executar o seu propósito, talvez. Tem médicos que o propósito deles não tem nada a ver com medicina. Já tem arquitetos que o propósito deles usa a medicina para ser um meio para se tornar real. Mas não necessariamente. Na verdade, a maioria das vezes o seu propósito não é sua profissão. Profissão é apenas um como você vai executar seu propósito. Ok, então Júlia, já entendi que propósito não é meu objetivo. Propósito não é minha profissão. O que é propósito? Eu vou te explicar o que é propósito, mas antes eu queria pedir sua ajuda. Se inscreve nesse canal. Tô aqui, ó, suando, domingo à tarde, todo mundo fazendo churrasquinho aqui em casa. E falei assim, não, gente, eles precisam desse conteúdo. Então, se inscreve no canal, deixa o like, você não tem noção do como isso é importante pra mim. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa o like aqui. Isso realmente muda tudo. Enfim, o que é propósito? Propósito é a junção daquilo que você ama fazer. Anota! Daquilo que você ama fazer, mais aquilo que você é bom fazendo, mais aquilo que o mundo precisa e, por último, aquilo que gere resultados. Começando, aquilo que o mundo precisa. Tem muitas pessoas que falam assim, meu propósito é pintar, fazer artes. Só que elas não entendem que talvez o mundo precisa de artes, tá? É só um exemplo hipotético. Talvez o que o mundo precisa não seja de artes. O mundo precisa de amor, talvez o mundo precise de paz, o mundo precise de saúde, e você tá oferecendo algo pro mundo que não é aquilo que ele precisa. Então o seu propósito, ele precisa ser algo que o mundo necessita, uma necessidade do mundo, beleza? O seu propósito precisa gerar resultados pra você que tá realizando e também para outras pessoas. Não adianta você falar que o seu propósito é dançar. Se quando eu danço eu tô muito feliz, eu ganho dinheiro, isso é muito bom pra mim, mas as pessoas não estão sendo impactadas. O seu propósito precisa gerar resultados na sua vida e na vida das pessoas que estão sendo impactadas por meio deles. Terceiro, o seu propósito precisa ser algo que você é bom fazendo. Por exemplo, eu, Júlia, sou um 0 à esquerda. É a esquerda? É, né? Eu também sou horrível em exatas, deu pra perceber, mas eu sou um 0 em esquerda em artes. Horrível. Não sei fazer um bonequinho em palito. Então eu não posso falar que o propósito da minha vida é fazer artes se eu não sou boa fazendo isso e se não tenho um mínimo de predisposição em conseguir aprender a pintar e desenhar. Então o seu propósito precisa ser algo que você é bom fazendo. Eu, Júlia, eu acho que deu pra perceber, mas eu amo me comunicar. Eu amo falar, eu amo palestrar, eu amo pregar, eu amo fazer vídeos, eu amo me comunicar com vocês. Meu propósito passa por isso. Que é algo que eu sou boa fazendo. E o seu propósito também é algo que você ama fazer. Não adianta você falar que o seu propósito é fazer medicina se você odeia ir para o hospital, se você odeia cuidar de doentes, se você odeia tudo que você aprende de medicina. Você precisa amar o que você faz. Não que esse seja a sua única motivação. Muito mais importante do que amar o que você faz é fazer tudo que precisa ser feito com amor, ok? Mas é muito importante que seu coração bata, que seu coração queime pela transformação que você vai gerar na vida das outras pessoas. E que esse seja o seu combustível para acordar e dormir, entendendo que a sua vida não gira em torno de você, que você não vive uma vida egoísta e egocêntrica. Você vive uma vida com um propósito que vai além dos seus eixos, vai além das 4 paredes da sua casa. Entendido? Pode cortar esses 1000 entendidos que eu tô falando aí. Então agora pega um papel, talvez você não possa fazer isso, mas eu realmente incentivo. Eu falei que esse vídeo ia ser um divisor de águas na vida de todo mundo que tá assistindo isso. Então eu vou te incentivar agora para tudo que você tá fazendo, investir em você, no seu futuro, no seu propósito. Pega uma papel e uma caneta e você vai escrever, fazer uma lista de tudo que você ama fazer, que pode estar relacionado com o seu propósito. Depois você vai fazer outra lista de tudo que você é bom fazendo, que também pode estar relacionado, talvez, com o seu futuro propósito. E também você vai fazer uma outra lista daquilo que você acredita que o seu coração queima, que o mundo precisa. E também você vai fazer outra lista do que pode gerar resultados para você. Talvez escrever um livro, dar palestras, viajar o mundo sendo conferencista, ou ser um médico, ou ser uma artista, ou ser um jogador, enfim. Algo que acredita que você é bom fazendo, e você vai fazer essas listas, várias listas como essas. E aí você vai fazer essas coisas. E vai ser impossível você não pegar uma linha de proximidade entre vários desses itens. Vou trazer agora pro meu exemplo. Algo que eu amo fazer. Eu amo me comunicar, eu amo falar, eu amo me expressar. Eu sou alguém muito expressiva, acho que dá pra perceber, porque eu só falo assim, falando. Enfim, algo que eu sou bom fazendo. Eu sou bom falando em público. Eu sou bom falando com câmeras, eu sou bom dando aulas, ensinando. Eu acredito, né? Sem falsa modéstia aqui. Eu acredito que o mundo precisa, do meu concepção que queima no meu coração, é que o mundo precisa, a nossa juventude precisa, a nossa geração precisa entender qual a identidade delas, ser encontrado pelo propósito delas e viver o futuro que eles nasceram para viver. Imagina 10 mil jovens, apenas 10 mil jovens, vivendo a sua real identidade e o propósito que eles nasceram para fazer. Tem noção da revolução que seria nesse país? Revolução que seria no mundo se apenas 10 mil pessoas vivessem o propósito delas. Se uma pessoa, por exemplo, vou pegar o exemplo, sei lá, Martin Luther King, uma pessoa
viveu o seu propósito e transformou o mundo inteiro, uma geração inteira. Futuras gerações teve frutos eternos. Agora imagina se todo mundo vivesse esse propósito, então meu coração queima por isso, para ativar a identidade e o propósito de outras pessoas. Por isso eu tô fazendo esse vídeo, por isso eu criei a mentoria. Por último, algo que eu acredito que gere resultados é eu ser uma palestrante, eu escrever livros, eu ser youtuber e poder ajudar vocês de uma maneira que isso gere resultados pra mim e pra vocês. Se escrever livros, isso vai gerar um retorno financeiro pra mim, um retorno de reconhecimento pra mim, mas muito mais eu vou poder impactar muitas pessoas através dos livros. Se eu for um palestrante, a mesma coisa. Então, esse é o meu exemplo, mas cada um cabe na sua vida de você, cada um tem o seu. Talvez você seja uma maquiadora, uma advogada, talvez você seja alguém que ama desenhar, que ama dançar, que ama escrever, que ama ler, enfim. Você faz essas listas, eu tenho certeza que você vai ser encontrado pelo seu propósito. Na verdade, você vai ter mais clareza do seu propósito. Não esqueça que você só vai ser encontrado por ele quando você entender sua identidade e caminhar de acordo com ela. Viva o processo. Viva o processo. Pra fechar, sabe essas quatro coisas que eu acabei de citar? Percebam que eu tô sem uma unha, né? Minha unha quebrou no tal, mas enfim. Então, quando você entende essas 4 coisas, quando você faz essas listas, você sem perceber, começa a saber, a identificar qual é a sua missão, qual é a sua paixão, qual é a sua vocação e quais são as suas habilidades promissoras. Júlia, como assim? A sua missão é aquilo que você ama fazer, mas junto com aquilo que o mundo precisa. Aquele que você tem convicção de que o mundo precisa de paz, de amor, de transformação, de identidade, de propósito. Então a sua missão é a junção dessas duas coisas. Já a sua vocação é aquilo que gera resultados pra você e que o mundo precisa. Então, resultados mais o que o mundo precisa dá igual à sua vocação. Já a sua paixão é aquilo que você ama fazer com aquilo que você é muito bom fazendo. E por último, as suas habilidades promissoras é aquilo que você é bom fazendo que podem gerar resultados pra você. Então, quando você faz essa lista, você não apenas entende o seu propósito, mas você também consegue entender a sua missão, a sua vocação, a sua paixão, as suas habilidades promissoras. E existe uma equação pro propósito. Propósito é igual a sua missão, mais a sua vocação, mais a sua paixão, mais as suas habilidades promissoras. Se você entende essas 4 coisas, no caso você acabou de entender, você também entende o seu propósito. É muita informação, eu sei. Eu prometi que eu ia entregar tudo que eu pudesse sobre o propósito nesse vídeo. Mas o processo todo direito só dá pra viver dentro da mentoria. Mas enfim, eu espero que tenha dado pra ajudar vocês, que vocês tenham conseguido entender que tudo parte da sua identidade, que tudo começa a viver na sua real identidade e que o seu propósito, ele te encontra quando você tem o conhecimento certo, com as experiências certas, com as pessoas certas e você tá na jornada certa. É isso. Compartilha esse vídeo se esse vídeo te ajuda de alguma maneira, te trouxe clareza, te trouxe luz, te trouxe ferramentas que vão ajudar você. Talvez seja aquele seu amigo deitado na cama, tudo que ele precisasse pra ter motivação, pra encontrar o seu propósito fosse esse vídeo. E pelo seu egoísmo, você não compartilhou. Enfim, todo mundo que compartilhar nos stories me marca pra que eu possa repostar vocês, que eu possa conversar com vocês, perguntar o que vocês aprenderam no vídeo. Nós estamos juntos. Até a próxima segunda-feira, às 19 horas. Falou!